A Ermida, de Rodrigo Otávio, voz, Iba Mendes. Certa vez, em diligência na comarca de meu primeiro emprego judiciário no interior de Minas, percorrendo montanhosa região de lavra de ouro, longe dos arraiais e povoados, viram meus olhos, na pesquisa curiosa em que se compraziam de panoramas e perspectivas, as ruínas de uns velhos muros na orla de um bosque, dentro já da espessura sombria da mata. Que as fosse ver de perto e as visitasse, não me permitiram guias e companheiros, que timoratos, nem mesmo um rápido e fugaz olhar lançava sobre elas. Porque, diziam ainda outras versões, e certamente bizarra fora a ideia de erigir nesse agreste recanto a pequena igreja, cujo resíduo lúgubre a floresta envolvia. Por muitos anos, entretanto, um ermitão vivera nessa ermida de estranha e misteriosa origem, e que teve não menos estranho e misterioso fim. Dos arraiais próximos vinha-se ali fazer promessas. A invocação da Senhora da Serra era por toda a redondeza respeitada e tida por miraculosa. Romeiros piedosos entretinham, preparados para as cerimônias do culto, esse lugar sagrado, duplamente sagrado pelo sentimento religioso e pela superstição do mistério. Conta-se que dentro dela muita dor arrefeceu, muito martírio moral encontrou alívio. E assim, na calma do seu retiro, o pequeno templo nunca estava abandonado, a lâmpada do santuário jamais deixaram que se extinguisse, e lá dentro, não raro por dias e noites, velas e círios ardiam votivamente numa crepitação solitária. Contudo, não tinha a ermida um serventuário efetivo, nem mesmo um simples zelador. Guardava e servia ao respeito comum dos habitantes próximos. E como por milagre, do mesmo modo porque um dia a igrejinha surgira, perceberam certo dia os fiéis que a mesma tinham cura. Um padre ou alguém que um velho hábito cobria ali se havia instalado, e sem que ninguém pensasse em inquirir quem era e de onde viera, o improvisado vigário foi visto e aceito num acordo tácito que o sentimento recíproco selou. Aumentou de muito o mistério. Para o templo que se não sabia quem construíra, chegaram um cura que se não sabia de onde vinha, e a fama da milagrosa ermida cresceu e dilatou-se. O ermitão não era velho nem moço, seu aspecto, porém, mostrava que ele trazia na alma a funda preocupação de uma dor irreparável que de todo em todo o prendia àquela religiosa empresa. Não parecia criatura de nossos dias. Depois que chegara, jamais o viram entregue a outro mistério, senão o que o sacerdote lhe impunha. Se bem que do seu estado coisa alguma se soubesse, e já de muito houvesse desaparecido vestígio de tonsura na exuberância de uma cabeleira que lhe sobrava na nuca e se confundia com a fina barba que lhe envolvia o rosto, geralmente o recebiam como confessor e celebrante. A clientela dos fiéis crescia, ex-votos cobriam as paredes inteiras da pequena igreja, cerimônias celebravam a miúde, e na sobriedade de seu viver, nada faltava ao cura para as necessidades materiais da vida. Desse modo, num tácito entendimento entre fiéis e pastor, foram passando anos, que criaram para o estranho ermitão a auréola de santidade, que a persistência da vida austera e a dedicação exclusiva à obra espiritual de mais em mais acentuava. As missas de domingo, sobretudo, atraíram maior concorrência, a despeito da hora matinal em que eram ditas, e assim seguiram as coisas sem história, na continuidade serena e uniforme, 2 dias e 2 meses, mas tudo acaba, tudo que existe no mundo está marcado para acabar. Certa manhã, no domingo, o eremita rezava na compunção habitual a missa matutina. A assistência não notara no momento, mas depois a circunstância foi assinalada e confirmada por muitas vozes, que o celebrante manifestava nessa clara manhã um maior misticismo, um ar de maior desprendimento das coisas do mundo. Por vezes, em meio das orações, braços erguidos, interrompia o ofício, como no êxtase alheio à vida, alheio aos assistentes, depois prosseguia arrastadamente, entregue de todo à sujeição espiritual do ato que celebrava. Ministrando o sacramento, volveu o padre para o altar,
preparou para si a hóstia e o cálice. O pequeno acólito, ao deitar no pobre cálice o vinho que o ritual prescreve, bem viu surpreso que, por sua vez, o cura nele despejava também o conteúdo de um pequeno frasco. E a missa continuou. Feitas as orações, abençoado o vinho, o celebrante o solveu de um trago, não rezou mais. Pousando o cálice sobre o altar, ergueu os olhos para a imagem na brancura de suas vestes, e alguns minutos após, tomada de estranha angústia, levando a mão ao peito, prostrou-se e caiu pesadamente no chão. Acercaram-se atônitos os fiéis, olharam-lhe o rosto, apalparam-lhe o corpo, estava morto. Como um pousado bando de pombos que a súbita queda de um corpo dispersa, fazendo-os voar célere por direções diversas, tal os fiéis desordenadamente em pânico abandonaram a ermida. Ninguém ousou voltar atrás um olhar curioso, e em casa, na segurança do lar e no aconchego dos seus, foi que cada qual parou e respirou. E dias correram e meses passaram, e anos fluíram sem que pessoa alguma se atrevesse a aproximar-se da misteriosa casa. O corpo do cura, sacrílego, ali encontrou o seu original mausoléu, onde, insepulto e só, esperou a ação fatal da decomposição. E esse novo mistério envolveu no vago da história a ermida misteriosa. Quando, passado algum tempo, chegou de um longínquo bispado, cuja autoridade se desconhecia, a interdição da solitária e mal assombrada capela, já sobre ela a superstição do povo havia feito pesar a sanção de um interdito mais eficaz e solene. O abandono dos homens estimou a ação da natureza, entregue à sua expansão irrefreada. O mato tomou os caminhos, envolveu as paredes, enredou em seu intricado a pequena construção, que afinal ruiu, sobrevivendo apenas na consistência de uns muros e no mistério que no fundo da alma recalca a ingenuidade primitiva da gente da serra. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com